mais ou menos a maio, portanto isto 9 de maio, 5 de maio, mais ou menos, não sei qual é mais ou menos a data, mas foi mais. Já se tinha formado, havia reuniões de pessoas, de o que é que vamos fazer. O ISEL deixava a gente reunir no anfiteatro deles, mas não havia uma comissão formada. Entretanto, havia um que dizia uma coisa, outro dizia outra. O que é que o pessoal resolveu? Resolveu ir à Carris, alugar uns autocarros da Carris. Portanto, alugar isto era dizer, precisamos de tantos autocarros, são tantas pessoas. E cada um pagou o seu bilhete. Ninguém era responsável, não havia um responsável pelo aluguer dos autocarros. A gente queria ir para Belém, para o Palácio de Belém, e a Carris, naquela altura, facilitou, pôs os autocarros à disposição, mas as pessoas pagavam o seu bilhete. E então fomos formar, junto ao Palácio de Belém, uma manifestação. O povo quer as casas são do povo, e o povo quer as casas. Entretanto, havia um capitão, que era o capitão Santos Silva, que era da Força Aérea, e havia um comandante, que era o comandante de Conceição e Silva, que estavam ligados, eram do MFA e tinham o posto para ver se resolviam o problema das casas. E então, para serem recebidos no Palácio de Belém, que foi também por outro comandante qualquer, que a gente até viu entrar o Spínola, o Calusa da Riaga, mas, entretanto, não sabíamos com quem é que íamos ser recebidos. E fez ali, de repente, arranjou-se uma comissão ad hoc, em que o José Monteiro é que era o homem que naquela altura era o mais velho e que foi à frente de umas 10 ou 12 pessoas. Eu não fiz parte desse grupo, e então foram recebidos, disseram que iam resolver as casas, e então começaram depois ali havia uma escola na rua Aquilino Ribeiro, onde nós também passámos depois a reunir e a preencher os impressos. Os questionários, já junto com pessoas do Fundo de Fomento da Habitação, da Câmara de Lisboa, assistentes sociais, e começámos a preencher os questionários das famílias, saber quantas famílias eram, quantas não eram, qual eram as casas que estavam ali, na primeira leva das habitações, das ocupações, porque essas casas estavam todas prontas a habitar. Só faltava ligar a água, a luz e o gás. Isto foi em abril, portanto, deu-se o 25 de abril. Nós, em outubro, eu tenho a impressão que eu até tenho o primeiro recibo de que me passaram pelo Fundo de Fomento, foi em outubro. Tínhamos as casas já legalizadas, com água, com luz, com gás, passámos a viver, já sabíamos quanto é que pagávamos de renda, e naquela altura as rendas não eram também ainda muito baratas, porque a renda era uma renda fixa, porque eles diziam que ao fim de 25 anos as casas iriam ser entregues aos moradores. A renda, eu sei que a minha renda naquela altura era 665 escudos, e eu ganhava naquela altura 2 contos e tal. Portanto, não era grande, havia uma grande diferença da vida. E legalizaram as casas, nós tivemos, entretanto, penso que nessa altura de outubro houve as segundas ocupações.